Bom, eu quero aproveitar para compartilhar uma palavra com você também. Em Lucas capítulo 3. Encontra aí comigo, por favor. Eita. Então vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado. Tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado. E eu quero rapidamente compartilhar uma reflexão com você, porque nós temos uma temática nesse nosso aniversário aqui. Nós fizemos isso durante o mês de fevereiro e encerramos hoje, dia 1º de março. E a nossa temática ainda é sobre Jesus. E o nosso tema foi esse, ainda é sobre Jesus, porque à medida em que o tempo vai passando, nós corremos um risco muito sério de automatizar a nossa relação com Deus, de automatizar o nosso encontro com Deus, porque as coisas vão ficando comuns, as coisas vão entrando na rotina, elas vão acontecendo, e à medida em que elas acontecem, é natural que a nossa cabeça, para poupar esforços, encontre uma padronização e passe a replicar aquilo de uma forma sistematizada. Entende o que eu estou falando? A gente faz isso para tudo, exatamente tudo. Tudo que você for fazer na vida, a sua mente naturalmente vai procurar a repetição, vai procurar o padrão, para poder poupar energia. Poupar a energia do seu corpo, poupar a energia do processamento do teu raciocínio. E quando ele encontra um padrão, ele liga um modo automático. E o modo automático é capaz de processar tudo aquilo que você quer sem nenhum esforço. Tem um monte de coisa na vida que a gente faz assim. Você quer ver uma coisa, como é simples? Você acorda de manhã. Não é nenhum esforço, né? Acordar de manhã é um esforço, mas você acorda pela manhã, abrir os olhos não é uma super coisa, é uma coisa natural. Você abre os olhos, levanta, vai até o banheiro, escova os dentes, e você faz isso muitas vezes sem ter acordado direito ainda. Antes da gente, de fato, entender onde nós estamos, quem nós somos, a gente já escovou o dente, às vezes já tomou até banho, porque é automático, é uma rotina, você faz todos os dias, então a tua cabeça vai automatizar aquele processo para que você consiga executar aquilo sem gastar energia. Então tem coisas que a gente faz automaticamente. E o tempo vai tornando isso cada vez mais simples. A gente vai chamar isso de experiência. O que é uma pessoa experiente? É uma pessoa que consegue fazer o que os outros fazem, gastando menos esforço, menos tempo, menos energia. Por quê? Porque já fez várias vezes, já passou por aquele caminho e já criou uma rota no seu cérebro e agora você caminha sem gastar energia. E a reflexão que a gente tem feito entre amigos como é que isso pode alcançar também a nossa vida com Deus. Como que a gente pode automatizar também, como acaba acontecendo, e às vezes até sem querer, mas a gente automatiza todo o processo relacional com Deus. Porque a gente já sabe como o negócio funciona. A gente sabe já quais são as músicas, a gente conhece a letra, a gente sabe qual é a hora que sobe, qual é a hora que desce, qual é a hora que fecha os olhos, qual é a hora que levanta a mão, qual é a hora que diz alguma palavra bacana, bonita, interessante. A gente já sabe o caminho, isso já está traçado na gente, e em alguns momentos a gente liga o botãozinho do automático e segue o fluxo. Sabe uma coisa interessante? Antigamente,
A gente está completando 20 anos. Antigamente, os nossos encontros eram à noite. A gente se encontrava todo domingo às 18 horas. E quando a gente muda para o domingo pela manhã, eu não sei se você percebeu, mas demorou um pouco para a gente se acostumar com a rotina. Então a gente ia começar um culto e orar, qualquer coisa. Deus, que o Senhor esteja presente nessa noite. E aí eu olhava para o relógio e falava, mas rapaz, é 9 horas da manhã. Vai demorar um pouquinho então para Deus estar presente com a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque ainda está muito cedinho e a turma está pedindo para Deus estar aqui com a gente essa noite, nessa noite de hoje. Boa noite. Por quê? Porque é o comum, é o natural. A gente chega aqui, boa noite, bom dia. Ontem, por exemplo, eu fui ministrar à noite num retiro em Cajamar, e fazia muito tempo que eu não ministrava à noite, faz um tempo já. O costume é aqui todo dia, bom dia, meus irmãos e tal. E aí chega na hora, você tem que ficar esperto. Eu fiquei lá assim, eu falei, não é bom dia, boa noite, 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 boa noite! Né? Então a gente entra na rotina. Qualquer hora dessa, a gente pode fazer um experimento, fazer um culto à noite aqui para ver se a turma vai dar bom dia. Porque é natural, a gente vai criando rotas na cabeça. Então, nós corremos o risco de automatizar o nosso processo de vida, de relação com Jesus. E Jesus vira para a gente um ritual, ele vira para a gente um método. Um método que nós observamos e maravilha, é isso. Jesus é metodológico, é uma maneira, é uma mania. É um caminho que nós já conhecemos de cor. Então já não há mais surpresa, já não há mais espanto, já não há mais mistério. Já é algo plenamente conhecido, plenamente mapeado, plenamente seguro. A gente já não experimenta mais um caminho que a gente desconhece, que a gente não sabe. É um risco para nós. Então a gente prefere o Jesus conhecido, o Jesus automático, o Jesus que a gente dá o play nele e a gente já sabe como é que ele vai fazer o negócio. A gente já sabe como ele vai começar, a gente já sabe como ele vai terminar e maravilha. E sabe por quê? Porque a gente está muito tempo aqui. E o tempo que deveria nos amadurecer, na maior parte das vezes, ao invés de nos amadurecer, ele nos faz passar do ponto. E aí a nossa relação de espiritualidade, a nossa relação com Deus, vira uma relação automatizada. Nós nos tornamos cristãos de protocolo. Entende o que eu estou falando? A gente vai ficando protocolar. Tenta perceber isso em você. Tenta perceber a sua oração. Quando a gente fala, fulano, ora aqui. Sim, qual que é a oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus grandioso, glorioso, Deus grande que mora no céu, a sua palavra diz. E a gente já tem o protocolo da oração. Liga assim, oração, pum, botão da oração. Vai fazer, liga aquele ali. Está automático. A gente às vezes nem sabe, nem pensa o que está falando, nem pensa o que está orando, nem pensa o que está cantando. Por quê? Porque já é comum. A gente já fez tanto isso, já é um caminho comum. Eu, por exemplo, quando eu vou voltar para minha casa, e eu estou dirigindo, cara, o caminho é automático, assim. Eu, às vezes, nem me dou conta, falo, ih, rapaz, cheguei em casa. Eu já sei o caminho, já estou ali, já. Inclusive, aconteceu comigo já várias vezes isso. Se eu pegar aquela ponte nova ali que tem de Osasco, se eu pegar aquele negócio, eu vou parar aqui na igreja. Não importa para onde eu esteja indo, se eu pegar aquela ponte, eu vou parar aqui na igreja, porque eu vou desligado. E aí eu chego aqui na igreja e falo, ih, rapaz, não era na igreja que eu estava indo. O carro já vem sozinho para cá. É automático, faz parte do meu trajeto. Eu já repeti tanto esse caminho que é o caminho que eu faço. Os primeiros dias, quando nós mudamos aqui, e eu parava o carro ali no Bolsão, eu me dava de frente com o coworking. Eu falava, não é mais aqui, né? é rota.
Bom, eu tenho certeza que você deve, se você for uma pessoa atenta, você deve estar falando assim, o que isso tem a ver com o texto que o cara leu, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu li para você Lucas capítulo 3, o batismo de Jesus. E eu quero fazer essa conexão agora rapidamente com você. Pensa comigo o seguinte, até esse episódio aqui, do batismo de Jesus, nós estávamos enfrentando um período de mais de 400 anos de silêncio de Deus. A gente chama isso de período interbíblico. É entre o livro de Malaquias até o livro de Mateus, tem um período de silêncio profético. É um período onde Deus não se manifesta. Deus não fala com o povo. Não há voz de Deus entre as pessoas. Deus não se comunica com ninguém, é um período de silêncio. Inclusive, algumas Bíblias, quando o autor tem uma sensibilidade maior, antes de iniciar o Novo Testamento, eles colocam 4 páginas em branco, que é para representar esse período de 400 anos de silêncio. Só que, por favor, note uma coisa muito interessante. Embora Deus não esteja se manifestando para o homem há 400 anos, o culto continua acontecendo. A religião de Israel não para. Eles continuam com louvor, eles continuam fazendo tudo que eles estavam fazendo, está tudo funcionando. E não tem problema que Deus não está falando. Sabe por quê? Porque quando você entra no automático, você não precisa de voz para te conduzir. Você já sabe o caminho, você já sabe como que é. Eles ficaram 400 anos sendo conduzidos pelo que eles já sabiam. Deus parou de falar, tudo bem, a gente já sabe, vai lá, toca a vida. Então eles passaram 400 anos celebrando a Deus sem Deus, entende? 400 anos de céus fechados e de voz que cessou. 400 anos falando de Deus sem Deus. Pregando a Deus sem Deus. Cantando para Deus sem Deus. Porque o que a religião proporciona para nós é um processo, é um método. E ela não precisa de Deus para funcionar. Não precisa de Deus para funcionar. A gente continua funcionando sem Deus, sem voz, sem orientação. Funciona, por quê? Porque é assim que funciona, é automático. A gente já sabe cantar, a gente já aprendeu, a gente já sabe a letra. A gente já sabe a hora que a música proporciona a emoção que ela precisa proporcionar pra gente. E aí dá um tchan assim, a gente, rapaz, arrepiou, pronto. Chegamos no auge do que nós queríamos. A religião proporciona pra gente formas de nós falarmos de Deus, refletirmos sobre Deus, cantarmos para Deus, pregarmos sobre Deus, sem Deus. 400 anos de céus fechados. E em Lucas capítulo 3, depois de 400 anos, é a primeira vez que os céus se abrem. Jesus está na fila, no Rio Jordão. O seu primo, João Batista, está batizando as pessoas. E Jesus pega a fila do batismo. Ele caminha junto com aquelas pessoas. E quando chega a sua vez, quando Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem. Finalmente, 400 anos de céus fechados, os céus se abrem. E os céus não se abrem para nos oferecer riqueza, glamour, bênção. O céu se abre e do céu uma voz surge. E a voz diz para Jesus: Tu és o meu filho amado. E em ti eu tenho prazer. Os céus se abriram.
E eles se abriram agora para nunca mais se fechar. E a gente, em certo momento, acha que, na verdade, o céu se abre com a gente, com o nosso clamor. A gente canta para Deus abrir os céus, sem perceber que eles já estão abertos. E eles estão abertos sobre Jesus. Porque Jesus é o caminho que conecta novamente o homem a Deus. Ele conecta novamente o céu com a terra. E dessa vez, de uma forma definitiva, não fecha mais. O céu não abre pela nossa perspicácia, pela nossa capacidade de convencimento de Deus. Deus não abriu o céu porque nós vencemos no argumento e provamos para Ele que deveria ser aberto. Deus abriu o céu sobre Jesus. E quando Ele abre o céu sobre Jesus, Ele revela a sua identidade. Ele não abre o céu para amenizar um caminho. Ele não abre o céu para dizer, olha, agora sim, Jesus, nunca mais você sofrerá. Agora sim, os seus problemas serão resolvidos. Agora sim, o seu caminho será encurtado. Agora sim o seu caminho será ótimo, próspero, nunca mais você sentirá dor, tristeza, lágrimas, acabou tudo. Não, Deus abre os céus para falar assim, ó, eu estou te dizendo a tua identidade, para que você tenha convicção o suficiente para poder atravessar todo o caminho que você precisa, sem duvidar de quem você é em Deus. Entende? Eu adoro esse silêncio. É um silêncio eloquente. No entanto que, no episódio seguinte, quando Deus abre os céus sobre Jesus, Jesus não foi abençoado. Sabe o que aconteceu com ele? No momento seguinte, no instante seguinte, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se apresentou para ele e disse, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A primeira coisa que acontece com ele depois dos céus abertos é alguém questionando a identidade que ele tinha. Imagina, o diabo aparece para ele e fala, é mesmo, filho de Deus? É nada. É mesmo? Ele colocou em xeque a identidade. Ele coloca em xeque algo que é crucial para nós seguirmos a nossa jornada com Jesus. E é algo que a gente sempre duvida quando a chapa esquenta. É a pergunta que todo mundo se faz. Será que eu estou mesmo no caminho certo? Será que eu estou mesmo na direção certa? Será que eu tomei mesmo a decisão certa? Será que eu estou mesmo no lugar certo? E por que a gente começa a questionar? Porque tem um monte de coisa acontecendo. Então, Deus abre o céu sobre Jesus para que ele não tivesse dúvidas na hora que o negócio apertasse. Para que ele não tivesse dúvidas na hora que o trem ficasse difícil. Porque o trem vai ficar difícil. E cada vez mais difícil. Essa é a minha palavra motivacional para você. Tá difícil? Vai piorar. Para mais dicas, arrasta para cima. Mais dicas motivacionais. É difícil mesmo. O caminho é complicado. Ah, mas da onde que você tirou isso? Você está seguindo Jesus, olha o caminho dele. Então é desafiador. Meu Deus, como é desafiador. É difícil demais. E chega uma hora que a gente se questiona. Chega uma hora que a gente acha que a gente em algum momento tomou uma decisão errada, virou um caminho errado e acabou e puxa. Como assim? Não pode ser, esse negócio não pode ser de Deus, olha o tanto de coisa. Ou imagina Jesus lá preso.
com a sua humanidade gritando dentro dele, a ponto dele transpirar gotas de sangue de tamanha angústia. Imagina isso. Imagina se em algum momento não passa pela cabeça, o que eu estou fazendo? Cara, jovem, 33 anos, a vida inteira pela frente. Eu sou mais velho que Jesus. Meu Deus, eu sou mais velho que Jesus. Acho que é a primeira vez que eu falo isso em voz alta. Isso está dando risada por quê? Eu sei que tem gente aqui que podia ser pai dele, viu? Eu, no máximo, seria um irmão mais velho. Ainda, por enquanto. Mas você acha que não passa assim pela cabeça? Oh, meu Deus, será, cara, que eu... Puxa, eu já pensei isso tantas vezes. No momento... Gente, são 20 anos de ministério pastoral, cara, eu acho que eu não consigo contar. Eu não consigo dizer para você quantas vezes eu pensei em tacar fogo em tudo isso. Com a gente dentro. Eu não sei te dizer os 100 números de vezes que eu já pensei em desistir de tudo. E que eu questionei se realmente eu estava no caminho certo. Quantas pessoas eu já ouvi isso? Quando nós entregamos o prédio da igreja, porque a gente não tinha condições de manter, e nós fomos nos encontrar na casa do Lê, da Ju, eu ouvi isso, cara, você acha que realmente você foi chamado para isso? Você é pastor? Olha aí, deu tudo errado. Você é pastor mesmo? É isso mesmo? Deu tudo errado, cara. A igreja fechou. Agora vocês têm um pequeno grupo em casa, são 8 pessoas. A gente questiona se realmente é isso. Então, quando Deus abre os céus, Ele não abre os céus para fazer uma coisa assim, Ele abre os céus diante de Jesus para falar, ó, filho, você vai se questionar o tempo inteiro, porque o seu caminho é difícil. Então eu estou antecipando isso para dizer para você, você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. E o fato de você ser meu filho amado e eu ter prazer em você, não significa que o teu caminho vai ser fácil. Não significa que o teu caminho vai ser agradável. Não significa que você vai sorrir o tempo inteiro. Não significa nada disso. Significa que eu estou dando para você condições de permanecer fiel, firme ao seu caminho. Significa que eu quero te dar convicção suficiente para que você nunca duvide do caminho que eu te coloquei. E a gente às vezes está querendo que Deus abra o céu para ver se Ele faz um trem maravilhoso assim, né? Ah, Senhor, abre o céu. Manda aquela provisão. Abre o céu, abre aquela coisa, o céu aberto, os anjos descendo, subindo, com bênção, com banquete, a bandeja, e a turma vê tanta coisa que vem do céu, a bandeja de ouro, tem um anjo te servindo, e Porque no final de tudo, é convicção. O que vai sustentar você nesse caminho que você está fazendo, o que vai fazer com que você permaneça diante de Deus, não é a sua emoção, a sua satisfação, o quanto deu certo, o quanto deu errado. No final de tudo é a sua convicção. É a convicção de alguém que foi chamado por Deus e ainda que enfrente tudo que não queria enfrentar, permanece fiel, porque sabe qual é a sua origem, sabe qual foi a voz que lhe chamou. Convicção. A minha pergunta para você hoje, nesses 20 anos, você ainda está convicto? Convicção.
Convicção é a certeza que firma os nossos pés diante de Deus, a fim de que nada seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. E por quê? Porque eu estou convicto. E eu quero que você guarde algo no seu coração para a gente encerrar essa reflexão. Vou até tomar um café para ficar doce as palavras. Embora o café seja sem açúcar. Se você toma café com açúcar, toma cuidado, viu? Aí, tá vendo? Eu abro uma janelinha na minha cabeça que não tem nada a ver com nada. E aí ela toma o lugar da principal e joga a principal fora e fica só com ela. Agora eu tô pensando em café sem açúcar. Vou tomar outro. Eu quero que você pense comigo uma coisa. A mecânica da nossa fé, o processo que nós conhecemos, a forma que nós conhecemos, o jeito como a gente tenta fazer, como a gente tenta se portar, perceber, tudo isso é de dentro para fora e não de fora para dentro. Significa que o Evangelho, ele transforma quem você é. Ele não fantasia quem você é. O Evangelho não te dá uma nova roupa. O Evangelho te dá uma nova vida. E a nova vida que você tem começa a partir de dentro. Da transformação. A transformação da forma como você enxerga a vida e o mundo. Tudo é transformado em você a partir do Evangelho. E tudo isso está dentro de uma categoria que a gente não controla e não domina. Tudo isso está dentro de uma categoria classificada como mistério. É por isso que a gente precisa de convicção, porque nós vamos andar por um caminho que nós não temos o controle dele. Nós não dominamos as variáveis. Nós não dominamos, embora a gente às vezes se ache tão esperto a ponto de entender Deus e o que Deus faz, é bobagem, a gente não entende. A gente não entende. Eu olho, eu sei onde eu quero chegar, eu falo, cara, é muito simples, porque a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Mas aí parece que Deus vem e faz um trem assim, maluco, e a gente vai chegar no mesmo lugar, mas vai dar uma volta enorme para chegar ali. Então eu não sei, eu passo por caminhos que eu não controlo, e existem variáveis na minha vida que eu não entendo. Não entendo, não sei, me desesperam. Eu preciso de convicção. Eu preciso de convicção, porque Deus é mistério. Deus não é conhecido. Deus não é previsível. Deus não é o arrepio que você sente. Deus não é o frio na espinha. Deus não é a emoção aflorada. Deus é mistério. Eu preciso de convicção, porque Deus me leva por caminhos que eu não domino e que eu não conheço. E eu só consigo suportar esse caminho se eu estiver convicto em quem Ele é. Amém?
Ixi. Amém, amém? O trem funcionou 20 anos, não porque nós somos fortes, somos capazes, somos legais, é porque nós estamos convictos. A gente sabe que não depende da gente. A gente sabe que a igreja não é fruto dos nossos esforços. A gente aprendeu, a duras penas, que a gente pode ter 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, ou pode ser 8 em uma casa. E tá tudo bem. A gente aprendeu a duras penas de que nós não precisamos corresponder à ideia de sucesso que as pessoas têm. A igreja tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a gente está andando com Deus. E o caminho é um trem assim que... Você fala, meu Deus, peraí. Então, se a gente estiver aqui com casa cheia, aleluia. Se a gente estiver aqui 4 pessoas, glória a Deus. Se a gente estiver aqui com todo mundo, maravilha. Se a gente estiver aqui batendo palma, sem instrumento, sem energia, não importa. A gente está no caminho que Deus projetou para nós andarmos, é convicção. 20 anos, convicção. Se eu tiver que compartilhar uma palavra com você, convicção. Para que as coisas permaneçam sendo sobre Jesus e não sobre a gente. É sobre Ele, a gente cantou inclusive aqui. É sobre Ele. Não é sobre nós e nunca foi e nunca será, é sobre Ele, o caminho é dele, o plano é dele. A eternidade é dele. O desenho de tudo isso é dele, não é sobre nós, não é e não é. E glória a Deus que não é. Convicção. Esteja certíssimo. Certíssimo disso. Amém? Queria convidar você para a gente ter 1 minutinho de oração. Por favor. Fica de pé comigo. Hoje você não vai me ver reclamando do calor. Eu aprendi. Estive em Recife na semana passada. Eu entendi o que é calor. Quase que eu vim de blusa hoje para a igreja. Então tá tudo bem. Quiser até desligar esse negócio aqui, pode desligar. Agora o negócio já está... Dizem que tem um sol para cada um aqui, né? Lá tinha uns 5, 6 pelo menos. Mas foi gostoso, foi muito bom. Meu irmão, eu queria muito, quero muito, convidar você para um desafio. E o desafio que eu quero te fazer hoje é para você sair do automático, da tua relação automática com Deus. Aquela relação automática que faz da gente cristão nominal. Você já sabe como é? Você já sabe? Ah, não, você me ama? Eu te amo em Cristo. A pessoa faz questão de botar o Cristo no meio, eu te amo em Cristo, que é como, quando alguém te diz eu te amo em Cristo, traduzindo é assim, ó, eu não te suporto, mas porque a Bíblia diz que eu tenho que te amar, eu faço um esforço danado para poder suportar você. Te amo em Cristo, é isso que quer dizer, traduzindo do grego profundo.
Sabe quando você tem que perdoar? Você fala assim, não, perdoado. Só não topa mais no meu caminho. Senão eu te dou uma voadora. Mas está perdoado, viu? Em nome de Jesus. Te perdoo em nome de Jesus. É a gente tentando automatizar um processo na nossa cabeça. Porque não dá para ensinar ninguém a perdoar. Não dá para ensinar ninguém a amar. Por isso que a gente fala que ama em Cristo Jesus. Seja sincero, você não suporta o outro. A gente está tentando criar uma forma, criar um processo, e não dá para fazer isso. Porque o negócio é de dentro para fora, é uma transformação que nasce em nós. Não dá para ensinar ninguém a amar, não dá para ensinar ninguém a perdoar, não é automático. Isso é fruto de uma vida transformada pelo Evangelho. É fruto dos céus abertos sobre nós. É fruto da convicção da nossa identidade. E a gente só vai conseguir viver e fazer isso verdadeiramente quando a gente sair do piloto automático. Quando você parar de tentar dar o seu jeitinho. Quando você parar de amar as pessoas em Cristo Jesus. E começar a entender o amor de verdade. Você consegue entender que o amor não é só esse negócio assim de você falar, eu te amo, eu te amo. Ele é tão sublime, ele é tão profundo, que o apóstolo João, quando ele tenta definir Deus, que é algo impossível, ele diz, Deus é amor. Então imagina se é só uma palavrinha que você fala para alguém que você suporta. É muito mais profundo do que isso. Deus é amor, o amor é sublime, o amor é desinteressado. Perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é assumir a culpa do que o outro fez para você. O outro fez para você. E você assume a culpa, o ônus do que o outro fez para você. Isso é perdão. Por isso que você vai ver Jesus ensinando na oração do Pai Nosso. Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque perdão é algo irreparável. Se você conseguir reparar, você não precisa de perdão, você precisa de desculpa. Se eu na hora que estiver saindo com o meu carro aqui, esbarrar no seu, não adianta eu te pedir perdão, porque é reparável. Você vai olhar para mim e vai falar, beleza, aceito suas desculpas, mas pode levar meu carro no martelinho de ouro. Ai, que isso? Desculpa? Não, é reparável, é um problema reparável. Agora tem coisas que são irreparáveis. Tem coisa que não dá para você ir lá e comprar outra. Não dá para você mandar consertar. É irreparável. E aquilo que é irreparável só se conserta com perdão. E perdão é alguém que assume a culpa pelo erro do outro. E é por isso que Jesus morreu no nosso lugar. Ele nos perdoou. Porque o que nós fizemos contra Deus é irreparável. Não havia nada que eu pudesse fazer para consertar a bobagem que a humanidade se meteu. Então Deus assume o ônus do que eu fiz. E com isso me perdoa. Isso é perdão. E ninguém no automático consegue fazer esse negócio, gente. Não consegue, não dá. Você vai ficar sempre lembrando, sempre culpando, sempre acusando, sempre esperando, sempre cobrando. Você está pronto para assumir o ônus do que o outro fez com você? Mas é que você não sabe o que ele fez comigo. Eu sei o que você fez com Deus e ele te perdoou. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Da mesma forma que eu fiz algo irreparável e o Senhor assumiu o ônus, eu estou pronto para assumir o ônus do que fizeram contra mim. E aí, está pronto? Isso aqui é perdão. Está pronto para assumir a culpa do que fizeram contra você? Não parece injusto? Pois é. Tem um nome para isso, Jesus chamou de
Evangelho. É isso. A gente só vai experimentar isso quando a gente desligar o piloto automático, gente. Cada caso é um caso. Cada assunto é um assunto. As coisas não estão engessadas. Trate uma coisa de cada vez. Saia da padronização, do piloto automático. É o apelo que eu queria fazer para você hoje. Nesses 20 anos. Esse é o presente que você pode me dar, e eu vou ficar muito feliz se você me der esse presente, o presente de refletir sobre tudo que a gente está falando aqui. A oração de hoje é: Deus, livra-me do piloto automático. E me ajuda a voltar a ser natural. Amar naturalmente, perdoar naturalmente. Como que você ensina alguém a virar outra face? Fala para mim. Qual que é a lição? Quais são os 5 passos para virar a outra face? Ó, o tema de livro aí para você. 8 maneiras de andar a segunda milha. Três passos para amar os seus inimigos. Ó, isso é legal. Não tem. É um negócio de essência mesmo. Vem de dentro. Não tem explicação. Não tem método. Tem transformação do Evangelho. Quando a gente sai do natural. Quando a gente sai do automático. Então vamos orar? Feche os seus olhinhos comigo. Ô Senhor. Tem compaixão da gente. Uma vez mais, uma semana mais, que nós estamos aqui, dessa vez de forma tão especial. A gente está aqui para celebrar o Senhor, para celebrar o Teu amor, a Tua bondade, celebrar o Teu cuidado com a gente, durante todo esse tempo. E eu sei que em alguns momentos a gente acaba entrando no fluxo das coisas. A gente acaba achando que nós já te conhecemos o suficiente, a gente já sabe como que Deus funciona, a gente já conhece tudo, a gente já leu a Bíblia, a gente já sabe os gatilhos, a gente já sabe os esquemas. E aí a gente solta o freio de mão e só deixa o carro ir. Tem compaixão da gente, Senhor, nessa manhã de hoje. Nós queremos muito voltar ao natural, ao simples, a nós mesmos, a essência do nosso ser, da identidade que o Senhor nos deu, de filhos amados. Nada além disso, nada para mais disso. Não é glamour, não são coisas, não são bênçãos, é a identidade que o Senhor nos deu. É estar convictos disso, para nós enfrentarmos tudo, qualquer coisa que aparecer no nosso caminho, sem desviar os nossos pés. Sem questionar a nossa origem, sem questionar o seu amor. Sem questionar o seu cuidado, sem questionar os seus planos,
Que o nosso coração, Senhor, seja verdadeiramente realinhado ao Seu. Hoje é um dia de recomeços. E que isso possa recomeçar em nós, de verdade. Zerar realmente o nosso histórico. Para nós não ficarmos dependentes de processos, de formas, de meios. Mas a entender de maneira clara e sublime que os céus estão abertos sobre nós. E que eles nunca mais fecharão. Que nós estamos outra vez conectados a Deus e o Senhor está conduzindo a nossa vida, por mais difícil e dura que ela seja. O nosso caminho está nas suas mãos. Tudo que deu certo e tudo que deu errado nos trouxe até aqui hoje, Jesus. Então que hoje seja uma manhã de amor verdadeiro. Não de amor performático, de amor verdadeiro. Que seja uma manhã de perdão verdadeiro. Que caia as escamas dos nossos olhos, o fluxo sistemático da nossa vida. As feridas que a própria religião causou na gente. As roubadas que nós vamos entrando sozinhos. Que hoje seja um dia de recomeços, Senhor. É o nosso 20º ano e é a chance que a gente tem de recomeçar. De recomeçar a nossa relação com o Senhor. De recomeçar a nossa relação com os nossos irmãos. De recomeçar as relações perdidas, quebradas. De esvaziar o nosso coração da ira, da mágoa, da raiz de amargura. Porque os céus estão abertos sobre nós, Jesus. E a voz que vem do alto revela a identidade de quem nós somos. E nós somos filhos amados. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, para poder selar esse instante aqui, nós vamos ceiar juntos. E eu gostaria muito de convidar você para se assentar a essa mesa com a gente. A ceia não é uma exclusão de quem merece, de quem não merece, de quem pode, de quem não pode, de quem faz certo, de quem faz errado. A ceia é o convite de Jesus para quem quer se assentar à mesa com Ele.